SCP-076. Numeração: 076. Nome do objeto: Abel. Classe do objeto: Keter. Nível de ameaça: laranja. Procedimentos especiais de contenção. A área de contenção 25B deve permanecer localizada a 200 metros abaixo do nível do mar, escavada em pedra sólida em uma área sismologicamente estável. O único acesso às instalações de contenção deve ser feito por um fosso de elevador, dividido a cada 50 metros por uma porta de isolamento reforçada, com 20 centímetros de grossura e blindada com titânio. O fosso deve ser preenchido com água do mar quando não estiver em uso. A área de contenção 25B deve ser construída com os seguintes componentes: um perímetro de segurança externo contra ameaças externas, ocupado por equipes de segurança treinadas em combate corpo a corpo e em táticas anti-invasão. Uma área de administração e suporte consistindo de estruturas de apoio e dormitórios para funcionários posicionados no local. Uma zona de contenção primária, constituída por um cubo de 7 metros, revestido com 1,5 metros de titânio reforçado. A ZCP deve ser projetada para ser inundada e drenada conforme necessário, devendo permanecer preenchida com água do mar a menos que seja necessário acessar seu conteúdo. Um corredor da morte de 150 metros, que deve ser o único acesso existente entre a AS e a ZCP, isto inclui passagem de água, energia, esgoto e ventilação. As paredes e piso do corredor devem ser reforçadas de maneira similar à ZCP, com a adição de um sistema elétrico de detenção capaz de administrar choques de 20.000 volts. Uma estação de segurança localizada na entrada do corredor deve permanecer constantemente ocupada por não menos que 3 funcionários de segurança armados. Os armamentos devem incluir, não estando limitados a, pelo menos um sistema B7UCIV montado com linha de visão livre para o corredor, equipado com uma tela de acrílico para proteger o operador de armas de arremesso. Em caso de brecha total, todos os funcionários no local devem se dirigir imediatamente à estação de segurança mais próxima para receber armas e blindagens. As equipes permanecerão sob condição de alerta 1 até que seja confirmado que SCP-076-2 foi neutralizado. Caso 90 minutos se passem após uma brecha sem que uma ordem de retirada seja dada por funcionários de nível 4 ou superior, medidas finais de contingência serão adotadas, inundando a instalação inteira com água do mar e selando o fosso de acesso por pelo menos 24 horas. Isso resultará, necessariamente, na morte de todos os funcionários posicionados na área. Descrição: SCP-076 é composto por 2 componentes. Um cubo de pedra, SCP-076-1, e uma entidade humanoide contida em seu interior, SCP-076-2. SCP-076-1 é um cubo de 3 m de lado feito de uma pedra metamórfica negra e rajada. Todas as superfícies externas e internas de SCP-076-1 são cobertas com padrões gravados profundamente na pedra, sem correspondência com nenhuma civilização conhecida. Análises radioisotópicas indicam que o objeto possui cerca de 10.000 anos de idade. Há uma porta em um dos lados, selada com uma tranca de 0,5 metros, rodeada por 20 trancas menores em uma disposição circular. Até hoje, nenhuma das chaves foi encontrada, tornando a porta impossível de trancar. A temperatura do interior é de cerca de 93 graus Kelvin, não sendo alterada por nenhum meio, interno ou externo. Exatamente no centro desta câmara, encontra-se um caixão de pedra com 2,13 m de altura, mantido no lugar e selado por diversas correntes de origem e material desconhecidos, presas às arestas internas de SCP-076-1. SCP-076-2 assemelha-se a um humano magro do sexo masculino de origem semita com cerca de 20 anos. Seu cabelo é preto, os olhos são cinzas e sua pele possui um tom oliva. O indivíduo tem 1,96 m de altura e pesa 81,65 kg. Ao longo de seu corpo existem diversas tatuagens retratando iconografias arcanas e ocultistas, a maioria na forma de faces demoníacas, variando entre sutis e abertamente ostentosas.
O indivíduo, quando localizado no interior de SCP-076-1, encontra-se tecnicamente morto. Entretanto, ocasionalmente SCP-076-2 desperta, passando efetivamente por um processo de completa reanimação, com todos os sinais vitais necessários para manter um ser humano vivo. O indivíduo tentará então sair de SCP-076-1. Caso consiga, o indivíduo entra em um estado de transe, buscando o ser humano mais próximo e ignorando qualquer outro ser vivo no processo. Ao entrar em contato com humanos vivos, SCP-076-2 entra em um estado de fúria no qual tenta enfrentar e matar todas as pessoas encontradas. Até o momento, somente a morte do indivíduo mostrou-se capaz de encerrar esta violência. Terminar SCP-076-2 é bastante problemático devido às suas habilidades físicas impressionantes. O indivíduo possui força e velocidade sobre-humanas, e embora não seja invulnerável, demonstra a habilidade de ignorar dor e choque, continuando mesmo com o que seriam ferimentos debilitantes em um humano normal. Eventos anteriores envolvendo o SCP-076-2 demonstraram que o objeto possui a capacidade de despedaçar uma porta de segurança de aço ao longo de 4 minutos de ataques repetidos. Se deslocar em uma distância de 64 metros em menos de 3 segundos. Receber diversas balas BMG de calibre 50 na cabeça e sobreviver por vários minutos, continuando a matar, mesmo com danos graves ao cerebelo. Golpear e defletir balas de pistolas e rifles no ar utilizando um pedaço de vergalhão de aço. Sobreviver até 1 hora sem oxigênio, antes de asfixiar. A habilidade mais incomum de SCP-076-2 é, entretanto, a capacidade de materializar armas brancas aparentemente do nada. Gravações em câmera lenta revelam que as lâminas em questão são retiradas de uma pequena fenda dimensional descrita como um pequeno furo no espaço. O destino deste portal é desconhecido, bem como a fonte da capacidade de SCP-076-2 de criar estas fendas. Em imagens, estas armas demonstram serem feitas de um material negro completamente opaco, similares a um vácuo negro no espaço. Uma vez que as lâminas desaparecem rapidamente após deixar a posse do indivíduo, até o momento nenhuma análise estrutural foi possível. SCP-076-2 foi efetivamente morto diversas vezes e de diversas maneiras. Após a morte, os restos mortais de SCP-076-2 entram rapidamente em putrefação, até serem reduzidos a pó. SCP-076-1 e o esquife em seu interior se fecham bruscamente, e a tranca maior gira, selando o objeto. SCP-076-2 então começa a se reintegrar dentro do esquife, um processo que dura entre 6 horas a 25 anos. As breves análises póstumas de SCP-076-2 revelam que o indivíduo possui um sistema interno altamente diferente do nosso.